Vamos ouvir a palavra do Senhor, amém? Logo mais estaremos ceando, estaremos participando do corpo e do sangue de Cristo, em memória dele, em nome de Jesus, amém? Então, pega a tua Bíblia aí, em nome de Jesus. Abra no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Lucas, capítulo 6 e versículo 46. Lucas é o terceiro dos evangelhos, amém? Terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 6 e versículo de número 46. Todos acharam aí? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler até o 49, né? Que é o finalzinho dele. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? Fecha os teus olhos aí. Pai, aqui nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra poderosa. Queremos ouvir a Tua voz, a Tua direção, Teu ensinamento. Queremos viver, Pai, a Tua palavra na prática, na nossa vida. Queremos, Senhor Jesus, viver de modo que agrade ao Senhor. Queremos entender, Pai, antes de qualquer coisa, a maneira que nós precisamos conduzir a nossa vida em Ti. Que nós não venhamos, Senhor Jesus, gastar o nosso tempo, gastar, Senhor Jesus, recursos com aquilo que não diz respeito ao reino, aquilo que realmente interessa ao Senhor. Mas queremos ter uma vida, Pai, firmada, fundada na rocha que é o Senhor. Fica conosco nessa manhã, fala aos nossos corações, nos ensina, nos transforma, Senhor, nos restaura e nos ajude, Pai, a viver a Tua plena vontade sobre a nossa vida. É o que nós pedimos nesse momento e agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Amém? Essa mensagem é o fundamento da adoração. Amém? O fundamento da adoração. O Senhor, Ele já vem falado comigo há muito tempo. E é isso que nós aqui na ID tentamos buscar em Deus, buscar no Senhor, essa direção para viver uma prática que condiz com a palavra de Deus. Muitos aqui já têm anos de caminhada no Evangelho, muitos aqui vieram de outras igrejas, mas independente da igreja, do ministério ou do tempo que a gente esteja caminhando com o Senhor, o mais importante na nossa vida é nós aprendermos a viver o Evangelho na prática. E é isso que nós vemos Jesus falar aqui. Aqui Jesus, ele está dando um sermão. Jesus sobe até um monte, ele ora, ele adora ali ao Senhor, ele passa uma noite inteira ali. E a palavra vai nos dizer aqui no contexto do capítulo 6, lá a partir do versículo 12, começa a falar sobre isso, sobre Jesus, ele estando ali naquele monte, ele desce a uma planície, e naquele momento que ele desce, ele chama os seus discípulos, ele vê que uma grande multidão também estava ali para ouvir, e Jesus começa então a ensinar aquelas pessoas.
a derramar sobre elas os seus ensinamentos, a vida prática do cristianismo, do evangelho. E ele começa então a falar coisas novas. Nós vemos ali, até mesmo no Sermão do Monte também, que é semelhante aqui, lá em Mateus, no capítulo 5 em diante, nós vamos ver que Jesus ele começa a fundamentar algumas coisas a respeito do Evangelho. Ele começa a colocar algumas verdades que são essenciais para a caminhada da igreja. Nós vemos Jesus ali mudar coisas relacionadas à lei de Moisés. Nós vamos ver, e quando nós começamos a estudar, nós aprendemos pela palavra que está escrito na palavra, que quando há mudança, de sacerdote, também há mudança de lei. E Cristo ele veio para ser esse novo sacerdote. Ele veio ali para substituir Moisés. E Jesus deixou novos ensinamentos. Jesus deixou novas práticas para o cristianismo, para a nossa caminhada, para a igreja. Então quando a gente começa a estudar um pouco, nós vamos ver que essa questão da lei, tem pessoas que ainda estão totalmente presas à lei, outras acham que a lei foi totalmente abolida, mas nós vamos ver que não é bem assim. Jesus ele faz uma reforma na lei. Ele começa a manter alguns ensinos, outros ele altera, outros ele mantém, e ele fala: a partir de agora, a nossa caminhada, a caminhada da igreja, do cristão, daquele que se diz me servir, tem que estar pautada nessas verdades, nessa palavra. E aí nós vamos ver aqui que Jesus ele chega nesse ponto do sermão e ele ensina algo tremendo. Ele fala assim: por que vocês falam Senhor, Senhor para mim, mas não fazem aquilo que eu mando? Jesus olha para aquela galera e essa fala, ela é bem voltada também para aqueles religiosos da época, para aqueles homens que se diziam ser grandes ali, os doutores da lei, os fariseus, os escribas, uma grande multidão já estava ali para ouvir o Senhor, mas esse ensino não era só para eles, mas era para todos nós. E a pergunta de Jesus basicamente é essa, eu sou o Senhor da tua vida? Você pode olhar para alguém e falar assim: Jesus é o Senhor da sua vida? Porque aqui nós vemos que para termos o Senhor Jesus como realmente o nosso Senhor, Senhor é o dono da nossa vida, é aquele a qual nós servimos, amamos, a qual nós estamos com a nossa vida ali totalmente pautada na vontade dele. Será que a nossa vida está assim? Na prática mesmo, na prática, olha para dentro de você e veja, ele é o Senhor da sua vida? E o que Jesus ensina aqui? Ele fala aqui que ele vai dizer que tem como Senhor na vida aquela pessoa que não só se achega a Ele. Nós lemos aqui, Ele está dizendo: aquele que me tem como Senhor da sua vida, não é simplesmente aquele que se achegou a mim, me conheceu. Nossa, eu conheci o Evangelho, eu conheci Jesus. Jesus fala, não é o suficiente. Aí ele fala também, não me tem como Senhor somente aquele que me ouve. Porque nós podemos nos achegar a Cristo e nós podemos ouvir a Ele. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Ouvindo Jesus. Estamos adorando a Ele, exaltando a Ele, cultuando a Ele, mas estamos aqui ouvindo a Ele. A palavra do Senhor é o Senhor falando conosco. Então, em todo momento da nossa vida, nós estamos ouvindo o Senhor falar. A partir do momento que nós abrimos a nossa Bíblia. Não precisa de um culto, de um momento aqui nessa estrutura, mas a partir do momento que você abre a palavra, você está ouvindo o Senhor falar. Mas o Senhor diz, ainda não são esses que me têm como Senhor. Ele fala, os que me têm como Senhor são aqueles que praticam as minhas palavras. Aquele que me tem como Senhor é aquilo que tem uma vida na prática a respeito do Evangelho. E algo que o Senhor tem falado muito ao meu coração, tem me incomodado muito, há mais de um ano já, é sobre isso. Sobre muitas vezes nós talvez estarmos enganados, achando que Ele é o nosso Senhor, mas na prática nós mostramos que Ele não é. E aí nós vamos ver aqui que Jesus ele dá um exemplo de uma construção, de uma obra. E ele fala assim, aqueles que realmente me têm como Senhor são aqueles que praticam
a minha palavra, aqueles que praticam os meus ensinamentos, aquilo que eu deixei como fundamento, como base. Esses são os que me têm como Senhor na vida deles. E aí Jesus, ele então dá um exemplo de duas casas, e isso exemplifica totalmente nós na igreja. Infelizmente, na igreja há esses dois tipos de casa, esses dois tipos de pessoas que Jesus exemplifica aqui. E ele traz essa alegoria, ele fala assim, aquele que entendeu que eu sou Senhor, aquele que pratica a minha vontade, a minha palavra, eu vou assemelhar ele a um homem que constrói ali. Não, ele não fala constrói, primeiro ele fala a um homem que ao construir a sua casa, primeiro ele cava, ele faz uma profunda vala, até encontrar uma rocha, e aí ele constrói a casa dele sobre aquela rocha. Já o outro, ele fala, aquele que não pratica a minha palavra, eu vou assemelhar ele com um homem que constrói a sua casa na areia, sem estrutura e sem alicerce. Quando nós olhamos lá em Mateus, nós não vamos ver esse detalhe, sabe, de abrir um buraco, de cavar uma vala, achar uma pedra. Lá em Mateus, no capítulo 7, lá no versículo 24, nós vamos ver que Jesus, ele fala assim, simplesmente, aquele que constrói a sua casa sobre a rocha é prudente, é quem pratica a minha palavra, a minha vontade. Aquele que constrói na areia é aquele que não pratica, é o insensato, é o louco, o maluco que decidiu construir a vida dele, né, na areia, sem base, sem estrutura. E quando eu lia isso em Mateus, eu imaginava, talvez como muitos aqui, eu imaginava um solo, a qual uma parte dele tinha pedra, rocha, e a outra parte tinha areia. Então era como se eu fizesse uma escolha, eu vou escolher construir sobre essa rocha. Se a palavra diz que fica mais firme, eu vou construir sobre a rocha. E todos os momentos que eu lia Mateus capítulo 7, versículo 24, na minha mente, rocha e areia, ou terra, estava no mesmo nível. Mas quando nós lemos aqui, em Lucas capítulo 6, nós vamos ver que a rocha não está no mesmo nível da terra. Para chegar até a rocha é preciso fazer o que? Está escrito aqui? Cavar. Cavar raso, pouquinho, fundo. Fazer uma vala. Achar a rocha. Aqui, Jesus está dizendo com um modo mais detalhado. Não pense você que construir uma vida na rocha é fácil. O que Jesus está dizendo aqui não é tão simples quanto você acha que é. Não é tão fácil quanto você procurar um lugar e falar, tem rocha ali, eu vou. Não, Jesus está dizendo assim, a rocha que eu quero que você alicerce a sua vida, ela está funda. Você tem que cavar, você tem que procurar, você vai ter que se gastar, você vai ter que se esforçar, você vai ter que suar para encontrar essa rocha, abrir essa vala e depois construir a sua vida em mim. Então Jesus está nos deixando aqui um modo do que é viver na prática. O que é viver a palavra, a vontade do Senhor na prática? É se esforçar para isso. É você ter que gastar a sua vida para isso. É você ter que procurar até achar. Aí ele fala então sobre o resultado disso. Quando nós encontramos ali essa rocha e nós construímos a nossa casa, a nossa vida nessa rocha, isso faz toda a diferença. Por quê? Porque Jesus está dizendo aqui, vai chegar um momento que vai vir uma tempestade, uma enchente, uma enxurrada, um vento forte, e ele vai bater contra essa casa. A casa que estiver sobre a areia, sobre a terra, sem fundamento algum, ela vai cair, ela vai ser destruída, ela não vai ficar de pé. Agora aquela casa que cavou, aquele camarada que cavou, que ele foi até o profundo, que ele construiu naquela rocha, pode vir o que for, enxurrada, vento forte, pode vir enchente, o que acontecer, ela vai se manter de pé, ela vai se manter firme, porque ela está firmada e fundada na rocha. Agora o grande problema que nós estamos vivendo e enfrentando, eu quero que, por favor, está colocando aqui? Dá para colocar aqui? Está de boa? Coloca aí o texto que nós lemos, um pouquinho antes, como eu falei, Mateus 7, 24, coloca o Mateus 7, 21, que são palavras semelhantes de Jesus
sobre as que nós lemos aqui em Lucas 6, tá? Mateus 7, 21, diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? O 23: então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Irmão, curar alguém em nome de Jesus é praticar o mal? Fazer um milagre em nome de Jesus é praticar o mal? Fazer coisas aqui conforme está dito, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. Irmão, expulsar demônio no nome de Jesus é praticar o mal? Mas quando essa classe de pessoas se apresenta a Jesus dizendo: em teu nome nós curamos enfermos, expulsamos demônios, profetizamos, Jesus olha para eles e fala assim: eu nunca conheci vocês, eu não sei nem quem vocês são, mais branco, mais escuro, mais baixo, mais alto, mais gordo, mais magro, eu nem sei quem vocês são. Se afastem de mim, vocês que praticam o mal. Meu irmão, você já parou para refletir nisso que Jesus está falando? Você já parou para entender o que Jesus está dizendo para essas pessoas aqui que estavam ouvindo Ele naquele sermão? Ele estava dizendo assim: nem sempre aquilo que vocês fazem vão mostrar realmente que eu sou Senhor na vida de vocês. E sabe o que nós temos? Entendemos que nós fomos criados para adorar. Quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver que uma coisa que o ser humano não consegue ficar sem fazer é adorar. O problema muitas vezes é o que ou quem ele adora, mas o ser humano não consegue ficar sem adorar. Ele foi criado para adorar. Desde o início da palavra na Bíblia, nós vamos ver que o ser humano, ele tem o seu coração voltado a adorar alguma coisa, a adorar alguém. Os povos ali pagãos adoravam deuses estranhos. Nós vamos ver que o povo de Deus que se afastava, que se distanciava do Senhor, começava a adorar outros deuses, começava a adorar objetos, porque o povo não consegue ficar sem adorar. Nós fomos criados para adorar. Agora a questão é: quem nós temos adorado? Isso vai dizer muito sobre a nossa prática de vida. Quem nós adoramos? Como nós estamos adorando? Isso quer dizer sobre a nossa vida na prática com Deus. E quando eu olho para isso, meu irmão, o meu coração, ele fica angustiado, ele fica muitas vezes pesado, porque tem muita gente fazendo, achando que está adorando. Tem muita gente trabalhando, achando que está adorando. Tem muita gente que está profetizando, tem muita gente que está orando e curando, tem muita gente que está orando e expulsando, achando que estão adorando. Mas no fundo, o coração deles não está no Senhor. No fundo, a vida prática dessa pessoa não está em Deus. Quando nós olhamos para a adoração, Novo Testamento, o que nós vamos ver? Algo muito interessante. Quando Jesus fala com aquela mulher samaritana, você conhece a história, ele encontra ela no poço, aí ele vai e começa a conversar com ela, e Jesus estava querendo transformar a vida dela. Chega um certo ponto da conversa, nós lemos aqui no começo desse culto, essa mulher fala assim: mas Senhor, aonde que é o lugar certo de adorar, né? O nosso povo aqui, os samaritanos, adoram aqui, mas vocês adoram em Jerusalém, os judeus, aonde que é o lugar certo? Agora eu estou perdido, eu não sei aonde adorar. Aí Jesus veio e trouxe o maior ensinamento sobre adoração. Ele veio e falou assim: não importa onde. Chegou no momento que o Pai está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, Jesus estava dizendo para ela: tanto faz onde você vai adorar agora. Você pode adorar na sua casa, no teu trabalho, na tua escola. Você pode adorar na igreja. Você pode adorar aonde você estiver, na sua caminhada, na academia, onde você for. Agora você pode adorar, porque não tem mais lugar, não tem mais restrição. Adoração agora não é mais o lugar. Adoração agora é o seu comportamento, a sua ação, a sua atitude.
Adoração agora está dizendo quem você é em Deus e não aonde você está. Você acredita que nesse exato momento tem alguém fora da igreja adorando mais o Senhor do que talvez algum de nós que está aqui dentro da igreja? Você entende que talvez estejam pessoas que estão fora, que não estão no momento do culto, mas talvez elas estejam no quarto delas, talvez elas estejam ali no momento de oração, talvez elas estejam fazendo aquilo que Cristo ensinou, orando pelos inimigos. Talvez elas estejam pedindo força para Jesus ajudar elas a perdoar, porque elas entenderam que a adoração não está ligada ao lugar, a adoração está ligada a quem nós estamos nos tornando nele. A adoração não é mais aonde eu vou, aonde eu estou, a adoração é com quem eu estou ficando parecido. Porque se você olhar para Deus, Deus não precisa de adoração. Por que Ele está procurando adoradores? Por que Deus quer adoradores se Ele não precisa? Se todos nós aqui agora, todos, sem exceção, mídia, recepção, louvor, igreja, aqui a plateia, pregação, independente, se todos nós falarmos assim, eu não vou mais adorar a Deus, será que Ele vai cair do céu desesperado? Será que Ele vai deixar de ser Deus? Se todas as igrejas falarem, se unirem e falarem assim, vamos parar de adorar a Deus, será que isso vai mudar quem Ele é? Será que Ele vai deixar de ser Deus? De maneira alguma, porque Ele é Deus por essência. Ele não é dependente de algo, ou de alguma coisa que a gente faça ou que Ele receba. Então por que Ele pede a nossa adoração? E eu ouvi isso do pastor Luiz Hermínio e eu achei fantástico. Ele falou assim, Deus pede para que você o adore, porque Ele sabe que você fica exatamente igual tudo aquilo que você adora. Deus pede que você o adore, porque Ele sabe que você se torna parecido com aquilo que você adora. Ele sabe que você fica semelhante, igual, pega todas as manias, os jeitos, faz tudo da mesma forma daquilo que você adora. Quando Deus fala, eu estou procurando verdadeiros adoradores, eu quero pessoas que me adorem em espírito e em verdade, Ele está dizendo, eu quero pessoas que olhem para mim e desejem ser igual eu sou. Eu quero pessoas que olhem para mim e desejem caminhar como eu ensino a maneira de se caminhar, que pratiquem aquilo que é a minha verdade, a minha essência na vida delas. Então, adoração não é para Deus se tornar mais Deus. Adoração é para eu e você se tornarmos mais parecidos com Ele. Adoração não é para Ele ser mais Deus, é para nós sermos menos nós, sermos mais iguais a Ele. E quando nós olhamos lá em Gênesis, você sabe qual é o primeiro relato, a primeira parte onde está a palavra adoração? A palavra adoração na Bíblia, a primeira vez que ela aparece nas Escrituras é lá em Gênesis capítulo 22. Naquela ocasião é quando Abraão, ele foi sacrificar o filho dele Isaque, em obediência ao Senhor. Então, o que é adoração pela palavra? Nós, nos nossos dias, temos achado que adorar a Deus, praticar a vontade de Deus, é fazer aquilo que Ele colocou na nossa mão, é prestar o serviço. Você sabe o que significa a palavra ministério? É serviço. Então, se eu sou um ministro da palavra, eu estou servindo com a palavra que o Senhor colocou na minha vida. Se você é um ministro de louvor, você está servindo ao Senhor com a música, o dom que Ele colocou sobre a tua vida. Então, ministério é servir. Então, igreja, ministério ide é para servir. Nós estamos aqui para servir. E nós já aprendemos muito sobre isso aqui. Ministérios na igreja, ministério infantil que nós vamos ter, é para servir, ajudando as crianças a crescerem com a base bíblica, tendo ali esse fundamento. Ministério ali de intercessão ou de recepção, que é importante, tudo isso é porque nós estamos prestando um serviço a Deus. Só que o grande problema, o que tem ficado incompleto no nosso entendimento a respeito de adoração, é que hoje o que eu mais ouço, né, e não é errado, mas eu digo que é incompleto, é que você servir está adorando a Deus. Olhe para alguém do teu lado e fala assim, somente servir não é adorar a Deus. Somente servir não é adorar a Deus. Eu posso estar aqui em cima e eu posso estar servindo, mas a adoração mesmo, ela vem na minha vida prática. Porque a adoração não é culto, irmãos. A adoração não é aqui no culto, não é no momento que a gente se reúne.
Então o grande problema hoje é que nós estamos achando que o nosso serviço, eu prego, então se eu prego, se eu sou pastor, eu estou adorando a Deus, não preciso de mais nada. Se eu vir aqui cumprir a minha agenda, quarta-feira, domingo, terça-feira, se eu cumprir essa agenda, eu estou adorando o Senhor. Sabe qual é o erro? É de nós não nos atentarmos à essência da adoração, ao fundamento da adoração, que é o tema dessa mensagem. É que nós muitas vezes nos esquecemos do que o Senhor realmente quer, que é a nossa obediência. Adoração na essência é obedecer. Repita comigo: adoração é obedecer. É o que o Senhor Jesus está falando para esse povo. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor? Pelos lábios, falam com a boca, mas vocês não praticam, não obedecem aquilo que eu mando vocês fazerem. Como que eu posso ser Senhor de vocês se vocês não fazem aquilo que eu ensino? Como que eu posso ser Senhor de vocês se vocês não colocam em prática os meus ensinamentos, as minhas instruções, o fundamento do Evangelho? Então nós temos que entender que só servir não é adorar. Adorar é obedecer, é praticar, e com isso nós servimos a Ele. É necessário entrar em uma vida de obediência primeiro. É necessário nós olharmos e voltar lá atrás para o fundamento. O exemplo que Jesus deixou é claro. Existem pessoas construindo a sua vida na terra, na areia. Isso aqui é o que? É o serviço. Irmão, se você olhar para uma casa, você não consegue ter ideia do tamanho da fundação, qual é a profundidade, a estrutura. Talvez uma pessoa apresente para você uma casa linda, maravilhosa. Talvez o preço dela esteja até bacana, e você fala: meu Deus, uma casa dessa com um preço desse. Mas aí essa pessoa, ela não te conta o segredo, que essa casa não tem fundação, não tem sapata, não tem amarração nenhuma, não tem segurança. E aí você se ilude com o quê? Com a fachada da casa. É uma casa toda de vidro. Essa casa é maravilhosa, cara. Olha o telhado dela, não sei nem que material é esse. Olha, é tudo automático, abre sozinho. Olha que legal aqui, olha esse jardim, olha essa piscina, olha tudo aquilo lá. E você se ilude com a aparência daquela casa. Porque quando nós servimos ao Senhor, isso só mostra a nossa aparência. Agora, quando nós praticamos a palavra dele, isso revela o que está no nosso coração. Isso revela como é a nossa vida com Deus. A prática todos os dias, em todos os momentos e em todos os lugares, é o que revela se nós estamos realmente servindo o Senhor, se Ele é o nosso Senhor ou não. E quando nós olhamos lá em Gênesis, nós vamos ver que Abraão, quando ele vai sacrificar Isaque, é a primeira vez que aparece a palavra adoração. Ele olha para aqueles senhores, os moços que estavam ali, os empregados dele, e ele fala: agora vocês fiquem aqui, porque eu vou subir com Isaque, e depois de nós adorarmos, nós voltaremos. Então, o que é adoração, irmãos? Adoração é obedecer em meio a um sacrifício que deve ser feito. Adoração é obedecer em meio a um ou até mais sacrifício que nós precisamos fazer. Nós temos que aprender que a adoração, ela vai requerer isso de nós. Nós temos que entender que nós não seremos conhecidos por Jesus pelo serviço que nós prestamos, e sim pelo quanto sacrificamos o nosso eu para fazer a vontade dele. Você diz que ele é seu Senhor? Está disposto a sacrificar o seu eu? Está disposto a matar a sua carne? Está disposto a viver a plena vontade dele? Está disposto a fazer o que você não gosta e o que você não quer, por amor a Ele, por obediência à palavra dEle? Isso é adoração. Sabe qual é o meu maior medo? É ver pessoas que serviram, e chegar naquele grande dia, o Senhor olhar e falar assim: cara, eu não te conheço, cara, mas eu trabalhei, eu preguei todos os dias, Senhor. Meu irmão, eu sei que cada ministério, cada chamado tem as suas exigências. Você acha que é fácil? Não é fácil. Para quem já entrou em um ambiente de serviço, não é fácil. Essa galera da mídia aqui, eu não sei mais qual sábado que eles não estiveram aqui, porque todo sábado eles estão aqui, estão servindo, arrumando os problemas que daqui, essas quedas aqui de energia. A gente comprou aqui esses no breaks aqui para segurar, mas já vi que não deu muito certo em alguma coisa aí.
Então já vamos ter que correr atrás de novo, mas eles estão aqui. Essa tela aqui no último culto lá, por causa das quedas de energia, saiu, desfocou aqui, ficou ruim de alinhar. Eles conseguiram alinhar, porque eles vieram aqui fazer um serviço, prestar um serviço a Deus. Nós que estamos aqui, eu que estou aqui, eu dedico tempo, eu não acordo 9h50, coloco a roupa rapidinho e venho aqui. O sábado não é um sábado só de lazer e aproveitar. A gente tem que dedicar um tempo para estar ali exclusivamente buscando, para falar: Senhor, amanhã eu vou servir o Senhor com o que o Senhor colocou na minha mão, então eu preciso buscar. Só que uma coisa é certa, nós não podemos nos iludir achando que isso é o suficiente. Se eu olhar para a minha vida e achar que é o suficiente, o que eu tenho feito, buscado para estar aqui servindo, eu vou estar me enganando. Porque Jesus, Ele não vai me conhecer por aquilo que eu servi, Ele vai me conhecer pelo quanto eu me entreguei, pelo quanto eu matei o meu eu para viver a vontade dEle na minha vida. Agora nós vamos ver na prática aqui quem é o seu Senhor. Quem é o seu Senhor? Pergunta para alguém do teu lado: quem é o seu Senhor? Se Ele é o seu Senhor, nós aprendemos aqui, você está vivendo uma vida prática do Evangelho, sim ou não? Adorar o Senhor é obedecer, é sacrificar, é praticar a palavra dEle. Praticar a palavra dEle é obedecer, é sacrificar muitas coisas. Viver a vontade do Senhor é passar por cima da sua para viver a dEle. Então nós vamos ver aqui na prática agora, se nós realmente temos Ele como nosso Senhor. Sabe, como que eu posso dizer que Ele é o meu Senhor, se há muitos e muitos anos o meu corpo não é dEle? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, e eu acho que daqui já vamos ir para o final, nós vamos ver que o Espírito Santo que habita em nós, ele vai trabalhar em duas áreas da nossa vida. Ele vai trabalhar na área do serviço e ele vai trabalhar na área do caráter. Na igreja, muitas vezes nós falamos só do caráter, ou muitas vezes só do serviço, mas os dois eles andam juntos. Quando nós olhamos lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, nós vamos ver que o Espírito Santo, ele é responsável pelos dons que nós temos aqui na igreja. Dom de profecia, dom de palavra de sabedoria, dom de cura, dom de discernimento de espíritos, tem 9 dons. Nós vamos ver que o Espírito Santo tem 9 dons. Isso fala do serviço, porque fala que o Espírito Santo dá a cada um conforme lhe apraz, conforme ele quer, para que nós venhamos servir o corpo. Ou seja, se você tem um dom do Espírito Santo ou mais dons, é para servir o corpo, é para você fortalecer a igreja, o seu irmão, a sua irmã, é para serviço. Já quando nós olhamos lá em Gálatas 5, a partir do 16, nós vamos ver as obras da carne e o fruto do Espírito. Aí já fala do caráter do cristão. E meu irmão, o que eu tenho mais visto de dificuldade hoje, não é o serviço, não é a ação do Espírito Santo para servir, mas é a ação do Espírito Santo para mudar o caráter. Porque a palavra nos diz que sexo só é permitido dentro do casamento. Quando fala das obras da carne, lá está bem explícito: imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? Imoralidade sexual é quando o nosso corpo pratica algo que desonra a Deus, que está fora da palavra. Quando de um modo ali sexual nós fazemos algo que não condiz com a palavra. Então o que é o pecado da imoralidade sexual? É quando o nosso corpo ele desonra a Deus. Quando você pratica esse ato, o sexo, fora do casamento. Nossa, pastor, é duro, porque eu namoro muito tempo. Poxa, pastor, é um negócio que queima assim, sabe? Eu não consigo controlar, meus irmãos. Mas esse é o fruto do Espírito que quer ser gerado em você. Isso é vida cristã na prática. Não dá para mudar, não dá para abrir um parênteses, fazer uma nova Bíblia. Aliás, nós vemos aí em alguns lugares que já estão remodelando a Bíblia. Já existem países que a ordem é fabricar novas Bíblias com verdades falsas e enganosas, com falsos ensinamentos. Então, para você que não conhece pelo menos os princípios básicos do Evangelho, talvez daqui a pouco esse livro verdadeiro esteja sendo um livro falso rodando por aí. E para você que não conhece o verdadeiro, meu irmão, aí que você não vai conhecer mesmo, porque não tem interesse de conhecer.
Meu interesse é ir ao culto, pastor. Meu interesse é cantar, é pregar. Meu interesse é ir lá e levantar minha mão e adorar o Senhor na hora do louvor. Eu sei, e sua vida prática? E a prática? E na hora de exercer o que Cristo deixou na prática, como o ato de perdoar? E quando Jesus fala que a fofoca é pecado? E quando Jesus fala que a maledicência, falar mal dos outros pelas costas é pecado? Aí não serve para nós. E aonde as suas mãos estão tocando? O que você tem pegado? O que os seus olhos têm visto? O que teu coração tem desejado? O que os teus ouvidos têm ouvido e entrado no teu coração? O que a tua boca tem professado? Quais são as imagens que você está expondo da sua vida? Porque isso a gente não quer saber. Quando é isso, o assunto é: o problema é meu, diz respeito a mim. Com certeza o problema é seu. E olha o tamanho do problema, viu? E olha o tamanho do problema, que talvez chegue um momento que não dê mais para ser revertido. Arrependei-vos enquanto há tempo, endireitai-nos as nossas vidas enquanto há tempo, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Ainda há tempo de alinharmos a nossa vida com a vontade de Deus. Ainda há tempo de voltarmos lá atrás e talvez abandonar um pouquinho o serviço, a prática daquilo que nós temos feito, ali a mão de obra das coisas. Falar: não, eu preciso voltar para o lugar de obediência. Eu preciso voltar para o lugar de fidelidade. O meu coração, ele tem que parar de ser corrompido com tais coisas e eu voltar a ter um coração sincero em Deus. Porque, irmãos, não tem nenhum de nós, não importa, pastor, bispo, profeta, não interessa quem seja, todos nós estamos sujeitos à queda. Todos nós estamos sujeitos ao nosso coração voltar a se corromper com as coisas de trás, com as coisas do mundo. Mas o Senhor nessa manhã nos trouxe aqui para falar: ei, volte para o fundamento da verdadeira adoração. Volte para o fundamento do que é ser um cristão. Abandone o pecado, a prática, o erro. Talvez servimos, mas Ele não tem sido nosso Senhor. Talvez você diga que Ele é seu Senhor, mas você continua sendo escravo dessa vida sexual errada. Talvez você continue sendo escravo dos desejos malignos do seu coração. Talvez os teus olhos estejam te escravizando. Você só olha aquilo que não presta. Os mesmos olhos que olham para essa tela em uma letra de adoração, a mesma boca que talvez está cantando uma adoração, seja os olhos que está vendo ali uma pornografia, seja a boca que está falando uma besteira para alguém. Não dá para servir dois senhores. Ou você escolhe o nosso Deus poderoso, ou você escolhe qualquer um outro. Aquele que se torna amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Não dá para caminharmos dos dois lados. É necessário uma mudança de vida. É necessário uma transformação. O evangelho é isso. Agora não pense você que por você estar servindo, você está adorando. Talvez você esteja gastando seus esforços aí, perdendo seu tempo. Pastor, então não é para servir? Claro que é para servir. Mas primeiro, obedeça. Primeiro, olhe para a tua vida e vê se você na prática está vivendo conforme a palavra nos ensina, irmãos. Quanto mais eu leio essa palavra, mais envergonhado eu fico comigo. Nós estamos aí na jornada do Novo Testamento, das cartas de Paulo, e quanto mais eu aprendo sobre o que Jesus deixou como ensinamento, como fundamento, mais eu me envergonho da minha vida, mais eu tenho motivo para pedir perdão e falar: Senhor, me perdoa. Porque nós precisamos voltar ao fundamento, irmãos. Precisamos voltar. Se for necessário deixar de lado, analisar a nossa vida. Sabe, eu acho que a pior coisa vai ser chegar naquele grande dia e ouvir dele. Para aqueles que vão ouvir, porque eu não vou ouvir isso em nome de Jesus. Eu vou lutar, eu vou, como Paulo diz, eu vou moer o meu corpo para servir a Cristo. Paulo diz: eu vou me moer, eu vou fazer a vontade de Deus, nem que isso tenha que doer, nem que tenha que me machucar, nem que tenha que acontecer coisas que não me agradam, mas se eu entendo que eu estou ali vivendo na prática o evangelho verdadeiro, não importa o que aconteça comigo, eu só quero chegar naquele grande dia e ver o Senhor falar assim: pula para dentro, pode vir. Não porque você é merecedor, porque nós somos salvos pela graça,
mediante a nossa fé. Isso é bem claro na palavra. Mas todo aquele que encontra isso, todo aquele que abraça a graça, que tem fé em Cristo, as suas obras começam a ser diferentes. Você começa a abandonar o passado e viver aquilo que Cristo tem para a sua vida. Então, quem é o seu Senhor? O seu Senhor é o seu sentimento? Não consigo. Parabéns, você está sendo dominado por aquilo que é o seu Deus. Não consigo parar de me relacionar fora do casamento. Parabéns, isso aí é o Deus da sua vida. Você não consegue parar para servir o verdadeiro Deus, porque esse Deus é maior que ele. Tudo bem, não estou falando que é fácil, irmãos. Não estou falando que seja uma tarefa, agora eu estou no Evangelho, encontrei Cristo, vai ser tudo moleza, agora Ele vai me ajudar aqui e eu não vou ter desejo mais do que é errado. Pelo contrário, irmãos. Sabe o que é o pecado na nossa vida? Para você entender, eu já vou acabar aqui. O pecado na nossa vida, quando nós somos tirados dele, quando entregamos nossa vida a Cristo, nós somos justificados por Cristo e entramos em um processo de santificação. Senhor Jesus, eu creio no Senhor como meu Salvador, eu professo isso, o meu coração creu, amém. Eu estou em Cristo, mas eu estou sujeito a cair, eu preciso me manter nele. Sabe o que acontece quando Jesus nos tira do pecado? Ele nos lava. Para você entender, é uma analogia meio estranha, mas imagine que quando Cristo te tirou do pecado, Ele te deu um banho de gasolina. E imagine que o pecado é um palito de fósforo. Meu irmão, qual é o tamanho de um palitinho de fósforo? Isso aqui, ó. Você teria coragem de tomar um banho de gasolina e ainda assim pegar um palitinho de fósforo e acender ele longe assim? Quem tem coragem? Eu também não tenho, não. Não sou louco, maluco. Quem tem coragem de tomar um banho encharcado de gasolina e ficar perto de uma fogueira? Acender o fogão de casa. Quem tem coragem de pegar uma fagulha, uma faísca, queimar perto dele? Ninguém, irmãos. Assim é a nossa vida mediante ao pecado. Você não está livre totalmente do pecado. O pecado ainda está te sondando. O pecado ainda quer arrancar você de Deus. O pecado quer que você acenda esse fósforo. Não, é só um negocinho de nada. É um negocinho que vai arrebentar com a sua vida. Porque o pecado faz isso. O pecado nos separa de Deus. O pecado nos tira ali do centro da vontade de Deus. E nós precisamos entender: se nós deixamos o pecado de lado, não voltemos a pecar. Está escrito: não volte, não retroceda para a vida de pecado que você tinha. Agora não dá para impedir, porque com os olhos naturais eu não vejo. Eu não consigo olhar para todo mundo aqui como pastor e ver dentro o seu coração quais são as práticas que você faz, aquilo que você faz lá no teu quarto, aquilo que você faz quando ninguém está vendo você, quando você sai de Juquitiba e ninguém te conhece. Ninguém aqui sabe, mas Ele sabe. E a exortação dele para você é: cuidado, porque a hora que esse fósforo acender, ele pode estourar a sua vida. Cuidado, porque se você ficar brincando com o pecado, ele pode afundar você e você não conseguir mais sair desse lamaçal. Irmão, se Cristo nos tirou desse pecado, é para que nós permaneçamos nele, no Senhor, e não mais no pecado. Fica de pé aí no teu lugar. Quer servir o Senhor? Sirva em obediência. Quer falar que Ele é o seu Senhor? Pratique as verdades bíblicas. Pratique aquilo que foi nos deixado como fundamento, como prática de vida. Agora tem um porém, meu irmão. O Senhor, Ele nos exorta a buscarmos o conhecimento da palavra dele. Naquele dia do julgamento, talvez alguns vão dizer: mas Senhor, eu não sabia. E a palavra diz que o Senhor é o justo juiz. Não haverá desculpas perante esse tribunal. E o Senhor pode olhar para você: de fato, eu vi que você não sabia, mas quantas vezes eu pedi para você aprender? Você pode falar: Senhor, eu não sabia que esse negocinho era errado. E o Senhor vai dizer assim: mas eu deixei a Bíblia lá. Eu coloquei homens e mulheres pregando ela para você aprender.
Eu falei que era para meditar nela de noite, para você ter ela como fundamento da sua vida, mas você não teve interesse, você não quis, você jogou ela, você abandonou ela e escolheu viver da maneira que você quer. Naquele grande dia não haverá desculpas, irmãos. Naquele grande dia não haverá argumentos, só haverá verdades dele, que é soberano, justo e poderoso, que vai mostrar na nossa frente: você recusou a minha verdade, você recusou aquilo que eu falei através da palavra, através do Espírito Santo, você recusou o ensinamento de uma vida prática comigo. Isso não haverá desculpa. E isso não sou eu que vou mudar em você, isso não é você que vai mudar em mim, isso cabe a mim olhar para a minha vida e falar: Senhor, eu preciso mais dessa palavra, eu preciso alinhar minha vida, a tua vontade ao teu querer. Então fecha os teus olhos aí, e que nessa manhã de ceia você venha trazer à memória não só o que Cristo nos deixou, que foi o sacrifício dele, mas trazer à memória quem você está sendo, o que você está fazendo, quais são os seus comportamentos. Como que está esse namoro? Como que está esse noivado? Como que está esse relacionamento? Como que está esse comportamento? O que esses olhos têm olhado? O que essa boca tem provado, hein? O que esses ouvidos têm ouvido constantemente? O que as suas mãos têm apalpado? Aonde os seus pés têm andado? Aquilo que o teu corpo está fazendo como reação está mostrando para você que você é um praticante da verdade, ou que você é aquele que Jesus disse: praticam o mal. Não vai adiantar nada você chegar naquele dia e falar: Senhor, eu fui o que mais fiquei na recepção, eu fui o que mais fiquei na escala, quando o pessoal faltava eu estava lá. Glória a Deus por isso. É bom fazer isso, é necessário, tem que fazer sim, mas olha para o fundamento, volte ao princípio e veja se a sua vida, se a obediência, se você está vivendo a prática do Evangelho. Senhor, eu estava em todas aqui no louvor, teve uma hora que todo mundo faltou e só estava eu, glórias a mim, amém, mas e a prática de vida? E o cumprimento da palavra de Deus? É isso que o Senhor está interessado, irmãos. Não é o quanto você está disposto em servir, mas o quanto você está disposto a obedecer e sacrificar para viver a palavra e a vontade dele na tua vida. Então feche os teus olhos. Nós vamos adorar o Senhor, e que essa mensagem, que o Espírito Santo venha ministrar o teu coração, e que você caia em si hoje, que assim como aquele filho pródigo estava no lamaçal, vivendo ali naquele chiqueiro, ele caiu em si, ele falou: preciso me levantar, preciso sair daqui e voltar para o meu pai, pedir perdão para Deus e meu pai. E a palavra diz que não ficou só nas ideias, ele colocou em prática, ele levantou, ele saiu do lamaçal ali do chiqueiro, e ele voltou para o Pai. Sabe, talvez o que vai acontecer hoje ninguém vai ver, mas o Espírito Santo está vendo como está o teu coração. Se você está disposto a voltar para o fundamento da verdadeira adoração, se você está disposto e disposta em voltar e entender que o serviço é incompleto se não houver adoração, entrega total, renúncia, obediência, servir a Ele na prática daquilo que Ele nos ensinou. Amém? Feche os teus olhos.